Olá, meu nome é Rogério Gobi, sou diretor acadêmico do Centro Europeu e estamos aqui para produzir mais um podcast Mundo Centro-Europeu. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais para nós falarmos do curso de Boulangerie, né? Pão, todo mundo gosta de pão, né? E hoje a gente vai dar uma mergulhada nesse universo do pão com dois especialistas. Então nós estamos aqui com o Lucas Chan. Boa tarde, Lucas. Fazendo assim uma breve apresentação do Lucas. O Lucas tem formação em chefe de cozinha, mas hoje atua na área específica de panificação, é sócio e proprietário da Maçã Padaria, uma das queridinhas de Curitiba, já com 3 unidades, fazendo pães diferenciados, fazendo pães autorais. E o Lucas, temos a satisfação de tê-lo fazendo parte do nosso time de professores do Centro Europeu. Junto com o Lucas, temos aqui o Jefferson Trevisan, 30 anos de praia, né? 30 anos, na verdade, de praia se fosse surfista, mas 30 anos de padaria. O Jefferson é técnico em química e tecnólogo em gastronomia. Ele é consultor dos moinhos Anaconda. O Jefferson ou vive no volante ou vive na asa do avião, fazendo consultoria, implantação de padarias por todo o Brasil. Então, tem uma longa experiência, uma bagagem enorme para trazer também um pouquinho dessa tua experiência para o podcast. Então, podem ter certeza que esses 30 minutos vão passar muito rápido, que a gente vai trazer assuntos aqui muito interessantes. Feitas as devidas apresentações, eu falei que os dois fazem parte do time de professores do Centro Europeu, dos nossos cursos de Boulangerie presencial e Boulangerie online. E aí vai a primeira pergunta para os dois, né? Um como empresário, não em ascensão, né? Crescendo cada vez mais com empresas de referência, outro em consultoria, viajando o tempo inteiro. O que os move a ainda dar aula, estar numa sala de aula ensinando a ciência, a arte da panificação? Passo a bola para vocês. Então, o início de tudo, há 13, 14 anos mais ou menos, quando comecei a dar aula, foi uma paixão, assim, a aula, né? Eu posso dizer que com tudo que eu faço nesses 30 anos, atendendo a indústrias, pizzarias, todo o segmento de farinha de trigo, ainda da aula que eu mais gosto de fazer. Gosto de estar em sala de aula, mostrando um pouco daquilo que a gente aprendeu, né, durante todos esses anos, e preparando o pessoal para o mercado de trabalho, que cada vez está mais necessitando de bons profissionais. Legal. Que legal. Para mim, dar aula foi uma experiência, né, que eu tinha tido a partir do momento que minha empresa foi crescendo. Eu via que eu estava mais no papel de ensinar as pessoas. E daí, quando veio o convite de fazer parte do time do Centro Europeu, eu falei, nossa, que legal, vou poder formar as pessoas lá na base, né? E para mim, na verdade, o maior ganho, assim, foi que a gente aprende muito dando aula, né? A gente pega toda aquela nossa experiência, a gente tem que traduzir isso para o aluno. Então, acho que essa é a coisa mais legal, assim, que tem me motivado, de sempre conseguir transformar essa experiência em coisas práticas para os alunos terem toda essa... É quase um atalho na vida deles, Exato. né? Eles conseguem entrar no mercado de trabalho já sabendo muitas técnicas, já sabendo até um mindset para ter e seguir nessa profissão. E eu falo também como professor que fui, quando a gente termina uma turma e vê que o aluno se desenvolveu, e hoje nós temos centenas de ex-alunos atuando no mercado, com as suas empresas, com as suas padarias, e mesmo lá no final, que a gente tem aquela banca de apresentação, a gente tem aquele sentimento de missão cumprida, né? A gente fez parte dessa jornada, desse aprendizado, porque quando eles entraram lá atrás, né, era uma folha em branco, e a gente vê na trajetória de um curso
que é de uma duração média, quanto aprendizado, quanta técnica, porque vocês são prova disso, a gente não ensina receita, a gente ensina técnica para que eles possam desenvolver o seu pão, a sua panificação. E alguém pode achar, né, que é tão fácil fazer pão. Eu até destaquei aqui ver como conheço meus professores, né? Tem uma frase que o Lucas fala, que ele diz o seguinte: o pão é um dos produtos mais democráticos para ser vendido. Todo mundo gosta. Estamos vivendo uma revolução do pão. Estamos vivendo uma revolução do pão, Lucas? Com certeza, né? A gente vê nos últimos anos o quanto a panificação artesanal cresceu. E isso eu acho que é um reflexo tanto das pessoas quererem um produto melhor nas suas mesas, né? E também das pessoas viajarem e terem essa experiência do pão artesanal lá fora. E quando eles voltam, eles querem buscar isso, né? E esse crescimento tem sido assim, não sei dados concretos, né? Mas a gente pode ver em qualquer grande cidade o quanto de padaria pequena que está crescendo, o quanto de padaria nova está aparecendo. E são essas pessoas que são apaixonadas por pão, né? Ele não é democrático só para comer, mas ele é muito democrático para você começar nesse ramo. Porque existe muita oportunidade. Exato. Então você pode ter uma padaria como eu comecei, um lugar pequeno para atender um bairro e assim ir crescendo, ou continuar pequeno, como vários conseguem fazer, de uma maneira artesã mesmo, que acaba o pão, acabou, mas atende uma demanda, atende uma qualidade, né? Então, acho que é democrático até na hora de empreender o pão. Perfeito. Até foi engraçado que antes da gente entrar aqui na sala, a gente estava conversando, eu e o Lucas, e comentando um pouco da nossa experiência, ele com mais de 10 anos, eu com 30, aí o Lucas falou assim... Ele tem a cara de novinho, só né? a cara de novinho, né? Não vai envelhecer nunca. Então, a gente comentou assim, puxa, hoje a gente tem os caminhos, né? Com a experiência que a gente tem os caminhos mais fáceis. Aí o Lucas comentou assim, bom, quando eu acho alguma coisa difícil, eu só lembro do começo, aí que ela se torna fácil. Né? Verdade. Se torna muito mais fácil. E as nossas turmas ali, eu tenho percebido uma coisa interessante nos últimos semestres. Elas estão muito mistas. São turmas que têm donos de padaria, tem pessoas que estão começando agora, que vieram de outro segmento totalmente diferente. E essa troca de informações dentro da sala de aula, nós, como você falou, a gente aprende, né? Está ali trocando informações. Existe uma troca muito grande, é um aprendizado imenso isso, sabe? Porque a gente trabalha com equipes, então pega lá um dono de padaria, ele trouxe o padeiro dele que tinha lá 20 anos de experiência, mas nunca tinha feito um curso. Então ele quis dar essa oportunidade para o profissional dele, até para que ele tenha uma motivação e também realmente aprenda, porque você tem lá 20 anos de experiência, mas você não sabe as técnicas corretas, né? E aí a pessoa vem, puxa, eu não sabia nada, agora, depois desse curso, eu dei um up, né? E a tecnologia, né? Quando se fala tecnologia, não é só no processo de produção, mas falando da tecnologia de acesso à informação. Aí o Lucas falou que as pessoas viajam, enfim, e vão buscar experiências gastronômicas, e dentro das experiências gastronômicas, logicamente, está o pão, né? De você ir numa loja, numa bagueteria em Paris, ou vai para a Itália, enfim, e você tem uma experiência, e essa experiência, aquilo que eu brinco, que foguete não dá ré. Então, você volta e você espera encontrar no seu país, falando aqui de Brasil, algo similar, né? Então, ou mesmo viajando, ou mesmo tendo acesso à informação, as pessoas vão buscando essas experiências, e aí cabe a quem tem uma visão empresarial de aproveitar estas demandas para entregar essa experiência para as pessoas que estão buscando. E o pão, com certeza, né, o nosso francesinho continua, é claro, ocupando o seu devido lugar, mas a gente observa hoje, mesmo essas padarias de varejo, de supermercado, eu mesmo tenho amigos que são proprietários de supermercados, a preocupação, né, de atender uma demanda de uma clientela mais exigente. E, com certeza, isso impacta tremendamente no negócio de vocês. Sim, eu acho legal que você estava falando, né, do padeiro que já trabalha, né, há não sei quantos anos, mas nunca teve essas informações organizadas, né?
Eu acho que a escola, o caminho do professor e da escola é justamente trazer essas técnicas de uma maneira que a pessoa compreenda mais. Mesmo que ela já tenha experiência, ela entende mais porque está de uma forma organizada, né? E sobre os alunos, o interessante é que, pelo menos quando eu comecei na gastronomia, fazer pão era a última coisa que as pessoas queriam. Era só cozinha quente, confeitaria sempre esteve em alta, né? Ser confeiteiro. Mas panificação era tipo assim... A gente entrava... será, né? Tinha aquela porque coisa. É tão fácil, né? Ou era tão fácil... Pra mim era um mistério, sabe? Porque eu não entendia como farinha e água e sal, né? São os 3 nossos principais ingredientes. Eu não entendia como, assim, era sempre a mesma receita na aula, né? E eu não entendia como aquilo se transformava em produtos diferentes. Né? Daí que eu fui entendendo com a profissão que é como você trata esses 3 ingredientes, as proporções, se você vai pôr na geladeira ou não, se você vai pôr em tal temperatura ou em outra temperatura. São esses detalhes que vão fazer cada tipo de pão, né? Então, acho que, assim, é um mistério. Hoje ainda tem uma parte de mistério, tem uma parte de curiosidade e o paladar de estudo, né? A pessoa quando come, ela quer saber fazer aquilo, ela, né? Enfim. Quer entender o que está comendo daquela experiência, né? Para poder... E como a gente começa com esses 3 ingredientes, assim, só, e daí a gente vê aquele pão saindo, que é tão diferente desses 3 ingredientes que a gente começou, não tem outro, né? Não tem contraste maior do que tirar um pão, ele cresce, ele fica dourado, ele aromatiza a casa toda, né? Eu acho que existe essa curiosidade de saber o que está acontecendo lá. E como disse o Rogério, aproveitando o gancho aqui, as padarias de pão francês, elas estão tendo essa necessidade de saber fazer outros produtos. Que a pessoa se especializa numa coisa, vamos dizer, 8 ou 10 preparos, que já é o dia todo dele. Mas aí os clientes começam a pedir produtos diferentes e realmente eles não sabem fazer, né? Então o que acontece? Um nicho de mercado imenso para que se contrate. Aí os donos de padaria, os donos de cafés falam, preciso contratar uma pessoa para fazer esse tipo de produto. Você tem encontrado isso nas suas viagens, essas demandas, porque você trabalha essencialmente com empresários, né? As padarias que você tem que treinar, capacitar. Você está encontrando essa demanda. Todos os dias. Todos os dias. Eu sempre cito para os alunos de sala de aula, olha, se alguém quiser sair trabalhando hoje, os donos de padaria me ligam, porque a gente tem um bom relacionamento já. Tem clientes nossos que abriram lá, que a gente ajudou a inaugurar, estão hoje há 15, 20 anos, né? E confiam na gente para que indique alguém, né, para trabalhar. Exato. Porque realmente é um mercado que a gente falava, que se trabalha muito em pé, se trabalha fim de semana. Então nem todo mundo se adequa, né? Aqueles que se apaixonam, como nós, né, acabam trabalhando anos aí e não cansa. Chega um momento que já não cansa mais. A gente faz porque gosta. Mas é isso que eu ia falar, né? Ninguém entra em uma profissão dessas se não gostar de comer pão, se não gostar de fazer pão, se não for apaixonado por aquilo que você faz. Senão você vai fazer uma commodity, então você vai misturar basicamente farinha, água e sal e às vezes o fermento químico lá não vai fazer o teu fermento e você vai fazer pão igual a tanta gente faz, então não vai ter o teu pão. E até falando dessa questão, diríamos, da empregabilidade, né, Jefferson? Sim. A gente falava aqui em off, o Lucas tem 3 padarias aqui em Curitiba e eu perguntava em off para ele. Daí vamos para a 4ª, vamos para a 5ª, e eu não vou reproduzir o que ele falou, eu vou deixar que ele responda, né, se ele vai para a 4ª, para a 5ª, ou se não vai, por que ele não vai. Bom, primeiro que é um desafio, né? Quando a gente sai de 1 para 2 já é um desafio. E não é a mesma coisa de 2 para 3, né? Então, cada hora você tem que se adaptar. O que a gente fez, né? Crescer é sempre difícil, né? A gente sabe que a maioria das empresas ou quebram quando crescem, né? E com a gente não foi diferente. Assim, a gente passou por momentos difíceis porque a gente cresceu, mas a gente não tinha as pessoas que cresciam com a gente. Então, hoje, né, já com mais quase 10 anos ali, a gente vai fazer 10 anos de padaria ano que vem, a gente agora está conseguindo entender como formar pessoas, né? Porque a gente precisa de líderes que vão crescer junto com a gente, porque quando depende só da gente, não dá, né? A gente não aguenta, não tem como a gente sanar todas as demandas, né, sou eu e meu sócio, em 2 pessoas. E daí hoje a gente está entendendo que as pessoas a gente tem que investir nelas, tem que ter uma formação delas, né? Tanto quanto técnica,
quanto como líderes. Que é muito mais, o de líder é muito mais, é uma experiência, vamos dizer assim, soft skills, né? Que é muito mais de como falar, como se portar, Certo. como liderar. E daí hoje a gente consegue ter essas 3 operações por causa dessas pessoas. E eu não vou para a quarta ainda, até Sem eu que formar... você forme alguém para... Exatamente. É interessante, é uma junção do conhecimento das técnicas do negócio com essas soft skills que você fala, para ter o espírito de liderança, o entendimento da gestão do processo, da gestão dos próprios colaboradores, da gestão das pessoas, que, via de regra, eu acho que isso não acontece só no segmento da panificação, acontece na maioria das empresas. E eu até aqui vou fazer uma provocação, Lucas. Quando você fala em desenvolvimento dessas pessoas, desses líderes, existe inclusive a oportunidade de que essa pessoa que tem essa qualificação, ele possa fazer parte do teu negócio. Com certeza. Na verdade, a gente sempre tem que trazer a pessoa junto, né? A gente trabalha junto. Não existe a empresa crescer sem a pessoa crescer junto, né? A gente tem, pelo menos eu, né? Eu tenho uma gestão muito aberta. Então, a gente conversa sobre números, a gente mostra como que a meta funciona, né? E não é fácil achar um perfil que queira ter essa posição de liderança. Tem que ser um perfil mais empreendedor, assim, né? Perfeito. É uma pessoa que vai entrar ali, ela vai vestir a camisa do negócio e ela vai ver que ela consegue crescer com a gente, né? Então, a empresa tem que crescer para acomodar essas pessoas também. Quer dizer, ele nem precisaria sair do zero como empreendedor, né? Fazer o investimento, já vai encontrar uma estrutura pronta de alguém que já está demandando alguém com o perfil dele, né? Para fazer parte do negócio e crescer. Uma oportunidade aí, exatamente, pessoal. Pode mandar currículo aqui para a Maçã, que tem oportunidade. Eu gostaria de citar um exemplo, então, aproveitando a secção do empreendedorismo, que muitos vêm realmente com o perfil de empreender, né, Lucas, ali nos nossos alunos. Muitos vêm porque querem abrir realmente o negócio, estão já preparados para abrir esse negócio. E o que acontece? Vou pegar desses vários exemplos que deram certo já ao longo dos anos, vou pegar do último semestre nosso, que um rapaz que era comissário de bordo e o outro era chefe de cozinha. Um estava trabalhando muitos anos já no hotel, de um hotel como chefe de cozinha, e o outro era comissário de bordo. E eles não eram amigos, só que no curso eles ficaram na mesma bancada. Eles se tornaram amigos e recentemente, sabe quem é, né? Abriram agora recentemente uma padaria, ficou muito interessante ali em São José dos Pinhais, abriram uma padaria. Do zero. De experiência zero. Os dois queriam ser empreendedores, acabaram fazendo amizade, vão abrir junto então, porque um já tem base de cozinha, que tinha de cozinha, não tinha de pão, né? Como você falou, não sabia nada de pão, ele veio para buscar e deram já super certo de começo. Total redirecionamento de carreira e vendo uma oportunidade empreendedora. E aí o que eu falei, vocês estão muito certos, porque às vezes as pessoas vêm, abrem primeiro o negócio e depois buscam um curso para ter mais informações. Conosco, somos vários professores que temos experiência nisso. Podemos dar várias dicas, cortar vários caminhos. Tem atalhos, exatamente. É melhor você aproveitar os atalhos que existem do que, como o Lucas falou no início, né? Errou, é normal o empreendedor errar, você deve encontrar gente que está errando o tempo inteiro nessas tuas andanças, que daqui a pouquinho caiu a ficha agora, poxa, eu preciso de uma consultoria para não errar mais e partir para a coisa certa, né? Então, e aí eles sofreram muito menos. Sofrem menos. Porque já compraram equipamento certo, que a gente orientou, já estão trabalhando com o Levan da maneira certa, né? Já estão, inclusive, não só com pães básicos, já tem outros pães. Então, deu um exemplo de que realmente funciona, né? E já está precisando também de padeiro. Eles já estão precisando. Eles já estão precisando de mais um, que já está vendendo bem, então ele vai precisar de mais um, né? Bacana. A gente acaba que na aula também, a gente acaba falando bastante, assim, a gente acaba tendo contato, né, com os alunos. Pelo menos na minha aula tem um pouco mais tempo, né, que é fermentação natural, vai demorando um tempo. Eu sei que na aula de Jefferson ali o pessoal sua, viu? Faz pão pra caramba. Põe a mão na massa, literalmente. A gente está acostumado a ser um pouco acelerado e já traz a realidade da cozinha para eles. Ó. Vamos lá. Mas não tem muito de batedeira, no braço mesmo, para aprender todo o processo, né?
Tem um lado bom porque economiza na academia, né? Em vez de puxar a ferro na academia, vai sovando a massa. E a parte mais gostosa de tudo é ver que com as tuas mãos você consegue fazer. Você consegue. Das duas maneiras, mas com as tuas mãos você consegue fazer um O Lucas é nosso professor de fermentação natural, que virou, não é mais tendência, né? Virou a menina dos olhos das pessoas. Eu quero ter uma experiência com fermentação natural. É um consumo saudável, logicamente, né? Mas não vai passar nunca. Não é mais tendência, é uma realidade. Mas vocês que estão aí no mercado, o pão, como qualquer outro produto, seja na parte da confeitaria, seja na parte da gastronomia, nós fizemos um podcast outro dia aqui sobre cuisine santé, que é uma realidade da cozinha saudável, das pessoas que têm restrições alimentares. Sim. Então, hoje, em um restaurante, você, logicamente, não pode passar a margem disso, de poder atender o teu cliente que tem algumas restrições, e, logicamente, o pão também. Vocês que estão no dia a dia nesse mercado, né? Quais são com os próximos passos, o que a gente vai ter na panificação, o que o mercado está acenando, uma vez que a fermentação natural veio para ficar, né? Ou dentro da própria linha da fermentação natural. Eu queria que vocês pudessem discorrer um pouquinho sobre isso, uma vez que vocês estão lá no dia a dia desse segmento. Então, nessas viagens, quando a gente vai fazer desenvolvimento de produtos, o que acontece? Sempre vamos dizer que eu vou desenvolver lá 8 pães a pedido desse cliente, dessa padaria. Pelo menos 2 ou 3 tem que ser uma opção mais saudável. Fermentação natural, com mais fibras, com mais oleaginosas, tem que ter, já é uma exigência do mercado ter pelo menos essas 3 opções mais saudáveis. Depois tem a parte engordite também, com recheio, queijo, linguiça, tudo isso. Né? Mas essas opções mais saudáveis a gente já tem que ter na manga para desenvolver junto a eles, né? E outra coisa é a comida rápida. A gente teve na feira agora na FIPAM, que é a maior feira da América Latina, a 5ª maior do mundo, no Brasil, né, em São Paulo. E você vê as tendências da comida rápida, do sanduíche, que as padarias estão fazendo vários tipos de produtos para ter essa opção da pessoa ir comer lá ou levar para casa. Que é a vida corrida, né? A gente precisa, tem 15 minutos para comer alguma coisa. Né? A padaria é um caminho seguro para ir lá e comer uma coisa boa, que você vai saber que vai ser bem atendido, vai ser uma comida gostosa. Então isso tem crescido muito. E a tecnologia de maquinário, cada vez a máquina fazendo um pouco mais operacional, porque realmente está necessitando trabalhar com mais velocidade. Então, algumas máquinas que fazem isso com mais velocidade, sem perder a qualidade. Precisa ter um cara inteligente que coordene ela e saiba o que ela tem que fazer. Vai precisar do profissional ali, principalmente que tem um pouco mais de conhecimento de somas, de medidas, de um pouco mais especializado para operar essa máquina. E a maioria delas já é bem digital, um próprio forno hoje. Forno é inteligente, você trabalha tudo com programações, 10, 12 programações. Então, a pessoa que está um pouco mais preparada, ela vai se destacar no mercado, com certeza, né? Dentro da fermentação natural, né, dessa linha que eu trabalho, eu não sei se isso vai acontecer, é um desejo meu, né? Mas eu acho que a tendência é a gente cada vez mais se aprofundar na panificação mesmo. Porque muito da panificação da humanidade acabou sendo perdida nos últimos anos, né? Com a extrema mecanização para fazer um pão de supermercado, né? A gente viu isso no mundo, né? E hoje em dia a gente vê uma volta aos métodos antigos. Voltando aos métodos antigos, a gente volta também a ter outros trigos. Voltando a ter outros trigos, a gente volta a ter diferentes tipos de pães. Então a gente vê pães muito mais regionais. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver a regionalidade de cada lugar se expressando na padaria. Até porque com a mudança climática e tudo mais, a gente vai ter trigos que vão suportar, né, grãos que vão suportar diferentes climas. E a gente vai ter esse desenvolvimento de personalidade mesmo. Eu acho que a gente vai ganhar muito em diversidade. E o legal de ver hoje é que a tecnologia já vê isso na frente. A gente tem moinhos pequenos de trigo, que é muito legal. Então você vai poder moer seu próprio trigo, como teve essa revolução do café um tempo atrás, né? Exato. Que agora o café é especial, a gente moe na hora. E eu acho que a gente vai trazer essa experiência para o pão e vai trazer toda essa variedade antiga
com esse maquinário moderno. Eu acho que a gente vai chegar numa E panificação bem interessante. E a gente percebe que o mercado ele está aberto para isso, né? A gente, tanto nós como Centro Europeu, como formadores de profissionais, então a gente percebe, como vocês acabaram de citar, duas pessoas que eram de áreas totalmente fora da panificação, acabaram se tornando empresários, né? E o público em si, o mercado em si, não é que está fugindo do pão francês, mas ele quer ter essa experiência. Então, essas possibilidades de você trabalhar com outros produtos, regionalizar esses produtos, valorizar o produto de cada região e possibilitar essa experiência nova, isso são oportunidades de você ser um profissional diferenciado, que, na verdade, a gente já está indo para o nosso finalzinho, que eu iria fazer exatamente essa pergunta, que eu acho que ela tem a ver, né? Como tem a cozinha autoral, tem a confeitaria autoral, tem a panificação autoral, que vai pegar, acho que coloca todos esses ingredientes que vocês acabaram de falar, né? Mistura isso, bota numa macieira e você vai dizer, este pão é meu, esse pão tem o meu DNA. Por isso que ele é mais caro, porque ele tem um produto diferenciado, ele tem um processo diferenciado e tem valor agregado. E a gente percebe que o mercado está disposto a pagar isso. Se você olhasse para uns 8, 10 anos atrás, poxa, um pão de fermentação natural, 20, 30 reais, nossa, que caro. Hoje as pessoas pagam isso quase que naturalmente, porque ele quer ter aquela experiência. Ele colocou aquele pão diferenciado no cardápio da mesa dele. Estou certo? Uhum. O pão também é um formador de, como você disse, né? Foguete não dá ré, é isso? O paladar não retrocede, Não né? retrocede. E ele é um formador de hábitos, né? A gente tem esse hábito de Exatamente. comer o pão de manhã. Então, quando, né, hoje eu tenho muitos clientes que têm filhos novos, né? E estão levando o meu pão para casa, né? Então, a referência dessas crianças já vai ser diferente. E tem a referência do meu pão. Então, ela vai carregar aquilo como um hábito, vai ter aquele gostinho de infância, né? Vai ser um pão já de fermentação natural, orgânico. Isso é muito legal, assim, muito satisfatório. Né, muito satisfatório. E oportunidades de empreender, você não precisa ter uma grande padaria, não precisa ter uma rede de padarias, você pode começar pequeno, né? Nós temos casos de ex-alunos que, em função da pandemia, começaram a fazer produção no seu prédio, para atender o seu condomínio, e disso virou um negócio, né? Hoje ele saiu do condomínio, saiu dos muros do condomínio, está atendendo outros condomínios, está atendendo o mercado, além daquele que ele fez aquela primeira experiência. Então não precisa ter todo um investimento que você falou também, né, Lucas? Dá para fazer step by step, né, passo a passo, e você acompanhando esse crescimento e fazendo o investimento na medida que você percebe que tem essa demanda. Eu acho que o mais importante, assim, no empreender também é você tem que curtir a jornada também. Claro que você tem que tratar com seriedade, né? É dinheiro, são números, mas também você não tem que ser igual ao outro. Você tem que fazer o seu negócio, né? Você tem que percorrer o seu caminho. Exato. E acho que é isso, né? A gente quer dar um mapa para elas e elas percorrem, né? Exato. E ter essa referência, né? Este pão é da maçã. E ele tem um sonho famoso de fermentação natural. Este sonho é da maçã. Eu acho que isso é muito importante. Produto único, né? Só para finalizar, e também para aquele que não tem perfil empreendedor, né, que quer trabalhar mesmo no mercado, o mercado está sedento e pagando cada vez melhor. A pessoa liga e diz, olha, eu pago bem, eu preciso do profissional aqui. Se tiver alguém me indicar, eu já falo que paga bem, porque está difícil de achar, né? Exato. Então, realmente... Principalmente na padaria, né? Para liderança, para gestão, né? Gestão de equipe, precisa muito hoje isso, ter organização. O mercado está cada vez mais profissional, sabe? O mercado da gastronomia por um todo. Até porque a gente tem mais tecnologia que está facilitando o dia a dia.
Então, você tem que exigir do trabalhador, às vezes, uma sensibilidade a mais em outras coisas, né? Então, ele está cada vez mais profissional e está cada vez pagando melhor também. O que a gente sente é que precisa de mais formação mesmo, né? Não é fácil de achar essas pessoas, apesar delas quererem estar lá, tem que buscar essa formação para atender essa demanda. Porque se você for aprender trabalhando, isso vai levar um tempo maior do que você fazer um curso especializado, né? Se for trabalhar, você vai levar talvez 3 anos. 3 anos hoje para o jovem é uma eternidade, né? É verdade. 3 anos não é mais longo prazo, é uma eternidade para eles. Né? Pessoal, então é isso. Papo muito legal, estamos indo para a última parte. Daí eu queria que vocês olhassem para aquela câmera e deixassem um recado, uma mensagem para quem quer ingressar nesse mercado, seja como empresário, seja como um colaborador de uma padaria, quer botar o pezinho na padaria. Qual é a mensagem, você como consultor, você, Lucas, como empresário do segmento, que vocês deixariam para quem está nos assistindo e que gostaria de botar o pezinho aí na padaria? Isso. Então, pessoal, venham para o mundo da panificação. Eu já estou nisso aí mais da metade da minha vida e realmente eu nunca vi um padeiro que não está sorrindo, confeiteiro que nunca está sorrindo. Parece que é uma profissão muito agradável para a gente a se trabalhar, como o Lucas mesmo falou, né? A gente curtir aquele momento. Então venha, se especialize. O mercado está necessitando de profissionais, de empreendedores. É um mercado sedento de novas pessoas para trabalhar com a gente aí nesse mercado. Bacana. Eu acho que o mais legal que eu já estava falando, eu acho que é isso de curtir mesmo, né? Então, se você curte cozinhar, se você curte ter a mão na massa, né? Ter esse contato com comida, a panificação em si, ela traz esse contato ainda maior. Porque ela ainda é misteriosa, né? Apesar de cada vez mais a gente saber de todas as técnicas e entender cada vez mais das coisas invisíveis da panificação, ela ainda traz um mistério, assim. Então, te traz uma satisfação muito grande porque a gente não para de aprender nessa profissão. A gente não para de aprender, todo dia é diferente, todo dia tem uma novidade. É um contato mesmo que você tem que estar presente com a massa, assim. Então, eu acho que é uma profissão muito única por causa disso, assim. Então, se faz parte de você, né, sentir essas coisas todo dia e ter esse prazer de conexão, é a profissão certa para você. Legal. Gente, mais uma vez, muito agradecido por vocês terem aceito o convite de participar desse nosso bate-papo. Que pena que a gente esqueceu de trazer um pão para fazer o croque-croque aqui, deixar o pessoal com água na boca, né? Quem sabe no futuro a gente tenha recursos sensoriais para ter o aroma do fermento, do pão. Mas foi muito bom conversar com vocês e espero que quem acompanhou o nosso podcast tenha gostado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Centro Europeu. Prazer. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rogério. Um abraço, pessoal. Até a próxima.